bom dia, boa tarde, boa noite. Mais um Conversa Fiada da Nação. Hoje aqui com meus amigos Christian, Júnior Borelli e com a volta do nosso meninão Marcelo Borelli, depois de ter feito esse tour pela Rota 66 ali em Los Angeles, Las Vegas. Meninão, ó, só na motona. E Ausente 15 aí? dias em dia, férias. Férias, Foi merecidas esquentar o férias. botão, foi esquentar o botão lá. Tá Tudo de calor, bom. é? Ai, ai, é isso aí. Estamos de volta aqui para falar hoje atualizações aí sobre Flamengo, mercado da nação, que é possíveis contratações. Ainda não vamos falar dos nomes, vamos falar de posições aqui, dando sequência do nosso em relação ao nosso último programa. E vamos bater uma bolinha também em relação à seleção brasileira. Tudo isso e muito mais, mas antes gostaria de pedir a vocês que curtam o nosso programa, que comentem, compartilhem e não deixem de ativar o sininho de notificação com muito prazer. Muito bom. Hoje não tem o sino do Marani que ainda não Sininho descobriu que não como toca. fazer o sininho tocar. Sininho da Shopee aí, nem toca essa porra. É a nossa, como é que fala? É a nossa jornada, Missão. né? No começo era o João que não conseguia botar papel de parede. Aí tivemos que trocar o programa para poder o João conseguir fazer. E agora é o Marani que não consegue fazer o sino tocar. E Aí aí nós vai. verificamos que não era o programa, o problema era o celular, teve que trocar o celular dele, né? Ah, Ai, ai, galera, vamos lá. Vamos começar falando aqui então de Flamengo. A gente faz um bate-bola aqui. Vou rapidamente passar aqui pelo material que a gente discutiu na semana passada, só para dar uma contextualizada. E aí a gente já volta para a parte nova aqui, que é falar de posições, tá? Então, se vocês lembrarem, isso aqui, de novo, né, é uma tela que foi feita aqui pelo Rodrigo Matos, um jornalista aí do UOL, muito sério e conceituado. Ele traz informações sempre muito sólidas, que o Flamengo, entre todos os valores aqui disponíveis, o que sobraria para poder fazer contratações nessa segunda janela de 2026, 10 a 15 milhões de euros, tá? Alguma coisa aí entre 88 a 100 milhões de reais. Então, esse aqui seria o target que o Flamengo teria, se ele não conseguir vender nenhum outro jogador, de repente, desses que a gente comentou, né? Que a gente poderia ter as opções. O Alexandre recebeu o colar do Anjo, porque era uns que para a gente não deveria ter essa renovação realizada. Temos aqui também De La Cruz, que precisa ser negociado. Saul também não mostrou para que veio, ganha muito e não está rendendo muito, apesar de que agora ele está treinando bastante. Acho que vai ter talvez tempo para se recondicionar aí e tentar mostrar alguma coisa. Carrascal, com todas as polêmicas que estão com ele aí, a gente também voltou aqui dele ser negociado nessa janela. Eu acho que o próprio jogador está querendo também, a torcida está pegando muito no pé dele. Cebolinha já avisou várias vezes que gostaria de ser negociado porque não está tendo muita oportunidade, mesmo que o Jardim tenha testado ele aqui, ele não se encaixou nesse modelo. Luiz Araújo, idem, né? Tinha uma expectativa que ele ia ser bastante utilizado pelo Jardim. O Jardim até utilizou ele, mas não tem correspondido. E o nosso menino maluquinho aqui, o Wallace Ian, também acho que tendo alguma oportunidade de negociação, é muito bem-vindo aí. Qualquer 5 milhões de euros aí já ajuda a trazer alguém aí sangue novo para aquelas posições que a gente precisa. E aí, quando a gente fala de posições, nós temos essa tela nova aqui, e aí, baseado no que nós conversamos e discutimos, teremos aqui o Flamengo a missão de contratar um lateral esquerdo, que por mais que o nosso glorioso Alexandre esteja na seleção e tenha renovado até 2027, está numa fase terrível, principalmente quando a gente fala em relação
a parte de intensidade e condicionamento físico, né? Então a parte de marcação dele tem deixado muito a desejar. É um jogador que tem compensado muito e ficado muito restrito ali na defesa e, consequentemente, traz complicações ali na questão de apoio no corredor esquerdo. Então, acho que a gente está bem carente. Ahn, Falando um pouco de lateral, antes de entrarmos nos outros aqui, vocês têm alguma outra informação, sem ser essa do Alexandre que recebeu o anel do anjo, o colar do anjo e renovou até final de 27? Alguma coisa com o beijinho aí que vocês queiram compartilhar? Ô, Jean, boa noite, Jean, boa noite, Christian, boa noite, Marcelo. O nosso querido Alexandre recebeu a auréola, né, do anjo. Eu queria saber quem é que vai receber a cela, qual é o burro que vai receber a cela, né, que renovou com ele até final de 2027, né? O Christian vai falar aí um pouquinho para a gente, o Marcelo, sobre a expectativa da saída do Beijinho, e nós vamos ficar com um anjo, né? Talvez para trabalhar junto com o mordomo, ajudar a arrumar as camisas, os meias, né? Fazer, trabalhar na Roupeiro. lavanderia. Roupeira. Boa. O que é que nós vamos fazer? Vamos ter que contratar mais um, quem sabe melhor que o Beijinho, e continuamos com o step furado, né? É. E aí, Christian, tem alguma novidade a respeito do beijinho? Eu vi também que o Santos tem o interesse, quer levar por empréstimo, estava querendo o Ayrton Lucas, mas não tem nada de concreto. Assim como o Júnior falou, para a gente foi uma surpresa e acredito que para toda a torcida do Flamengo essa renovação, porque não dá para entender. Eu acho que ele está na pior fase dele e todo mundo tinha certeza que ele não ia ficar. Parece que o Flamengo estava atrás de um lateral, mas não confirmou. Já disseram que não tem nada de procura. Era um menino que jogou no Atlético Paranaense, que era mais novo. E aí a gente até estava conversando aqui. A gente vai ficar com 3 laterais direitos se o Ayrton Lucas não sair. Então não dá para entender muito isso aí. Eu acho que a gente precisa de um lateral urgente, porque o Alexandre está deixando a gente na mão. E se vender o Ayrton Lucas, mais rápido ainda, né? E aí teria que ser uma pessoa num perfil aí mais jovem, dos 25, 26 anos ali, por aí. Por isso que fazia sentido o menino lá do Lyon, mas não se confirmou nada disso aí. Então, a gente fica na expectativa. Acho que essa fase da Copa do Mundo aí tá todo mundo meio quieto, mas surpreendente essa renovação do Alexandre aí. Isso aí é assustador. Na verdade, é assustador, né? Porque não dá para entender. Falando então do perfil aqui desse lateral esquerdo que o Flamengo vai ter que ir para o mercado, pelo menos na nossa opinião aqui, buscar. é, Marcelo, perfil aqui do cara, eu acho que tem que ser pensando até uma questão de intensidade de jogo, os laterais dentro desse modelo, principalmente o modelo do Jardim, tá? Que faz transições muito rápidas. é, São os caras que mais fazem esse movimento de ir e voltar. Então, eles são os mais exigidos. Consequentemente, você precisa ter caras novos ali para conseguir ter físico para ficar fazendo esse movimento de ida e volta, né? Então, um perfil de atleta com essas características, Marcelo, até quantos anos no máximo aí para a gente poder ter um cara de alto rendimento? Olá, Jean, Júnior, Christian, nação rubro-negra. Prazer estar com vocês aqui mais uma vez. O Christian já falou bastante aí, um pouquinho, até um pouco sobre idade. Creio eu que seja a idade que o Flamengo está procurando, 25, 26 anos no máximo. Essa questão do beijinho para ele finalizar, para ser finalizada a negociação com o Santos, eu acho que está esbarrando só na questão do o Santos quer um empréstimo sem obrigação de compra. E o Flamengo quer travar uma obrigação com um valor, que hoje ainda não tem. Então, está por detalhes aí, aparentemente por detalhes. E é preocupante porque, bem ou mal, nós temos um lateral. E não temos nada em vista, ou pelo menos nós não sabemos de quem seria. Mas eu penso que é isso, Jean. É essa característica mais ofensiva, inclusive, porque o Alexandre já não faz esse papel e tem feito muito mal o defensivo também.
Eu não sei, todos os jogos a gente percebe ali quando a gente assiste os jogos no Maracanã, na televisão, ele sempre faz a marcação dentro da área e com o atacante, o time oposto, né? Com liberdade, com tranquilidade. Você fala, não é possível que toda hora recebe uma bola ali com tranquilidade e ele está sempre com medo de tomar uma nas costas ou na velocidade. Eu não sei exatamente o que acontece. Então, eu não sei, é preocupante. É preocupante. Talvez a gente tenha colocado à venda o nosso melhor dos três, que ainda sofreu uma lesão aí recente. Eu não sei se lá no River o nosso lateral sofreu, o Vinha, mas era um puta lateral. Eu acho que as características do Vinha seriam maravilhosas para a gente aqui. Eu penso isso aí. Se o Marani tivesse aqui, o Marani ia falar do Matheus Bidu do Corinthians, né? Mas não sei ele o quanto ama, né, o Bidu. Cara, mas o Matheus Bidu ia ser o perfil, hein? Também acho. Eu, assim, ó, eu não sou tão apaixonado quanto o Marani, mas ele ia ser o perfil. Eu tinha pensado nele também. Que o Marani, cada 10 palavras, 5 ele fala Bidu, né? Então... E o outro que você falou também, né, Júnior? Eu acho que é um lateral esquerdo Juba, aí. né? É o Juba, mas é muito. O Bahia não vai ceder ele, ainda mais o Flamengo. Eles estão falando em coisa de 15 milhões de euros, né? Ô, Jean, acrescentando aí, se você me permitir, o Marcelo falou sobre essa questão de o poder ofensivo, né? Acho que é essa palavra. Esse lateral precisa ser bem versátil. Eu acho que ali há um pouco mais de força física, qualidade de cruzamento e inteligência tática, que é importante, né? Só vai deixando o menino mais caro, né? Aonde arrumar esse aí? Força física tem pela direita com o Royal. Põe aí, inteligência tática. Inteligência tática, porque tem os caras que é meio burro, não sabe fazer as coisas. O cara manda aí, não sabe se volta, se vem para trás. Não consegue. Professor, o monstro de tesoura pega a luzinha, fala pro cara lá, gente, nós vamos fazer isso, isso, isso. O cara não consegue fazer. Precisa ser um cara que entenda, né, a proposta. Agora sim, um outro detalhe, né? Vai ser muito difícil ter um brasileiro com essas características, porque se a gente tivesse um cara com todas as características aqui, ele estava na seleção, né? E nós não temos lá na seleção. Mas eu vou ser bem sincero para você, tanto o Bidu, eu sei, talvez não seja aquele jogador, talvez o que atrapalha é o nome, né? Um é Bidu, outro é Juba. Mas assim, pensa comigo. Você vai pegar um cara lá do Bahia. Quando? É difícil, cara. O cara não tá no meio. Será que ele não poderia estar rendendo muito mais se ele estivesse num time de ponta? Não apareceria mais? Não é? Então, assim, não é nem defendendo, nem, né? Eu só tô dizendo que assim, o cara tem qualidade, mas às vezes está jogando no lugar errado, né? Eu acho que a dificuldade do Matheus, do Juba aí, é por causa do grupo City. Acho que se eles tiverem que fazer alguma negociação num valor que o Flamengo tem condições aqui de pagar, eles vão mandar esse cara para um dos clubes do grupo City, né? Para poder valorizar ainda mais. Imagine jogar em algum dos clubes que o City tem na Europa. Talvez o valor de mercado vai aumentar muito mais do que ele ficando aqui só no Flamengo. E ainda não alimenta um rival direto, né? Pode ser isso, talvez esteja na cabeça dos caras. Mas seria um ótimo reforço. Vamos pedir pro Everton Ribeiro interceder, quem sabe. Boa. Acho que a gente já tem aqui um perfil, depois temos que tentar buscar nomes para esses caras aqui. Eu acho que já comentamos rapidamente aí do Bidu, né, e do Juba. Depois a gente tenta ver mais opções aqui para no próximo programa a gente trazer para a galera. Posso estar enganado aqui, Jean, mas o Juba já jogou 13 jogos no Brasileirão esse ano. Então, esquece. Não, agora já está fora também. Negocia ele pro ano que vem já, né? Só foi isso aí. Agora, olha só, eu tava vendo uma outra situação aqui. Cara, sabe quantos anos que o Matheus Bidu tem? Novinho, né? 27 anos, cara. Tá velho. Mas um ano a mais que o Juba, né?
Um ano a mais que o Juba. Eu fui ver aqui E o no. beijinho? E o beijinho? Ah, o beijinho esquece. Beijinho já acabou. Beijinho já acabou. Só a tatuagem do beijinho já tem minha idade. Ah, por aí também. Será? Mas eu achei que que o Bidu era mais novo, viu? Eu também Fiquei achei, surpreso aí. É. É. 27 anos. Então o Lucas tem É. 28. Ele vai fazer dia 29, dia 19 agora. Não tem No 29. no aniversário de Ribeirão. E lembrando que o Flamengo tem uma meta de abaixar a média de idade até para poder ter essa questão de tanto poder revender jogadores por um bom preço e também a questão de aguentar o calendário todo, né? A questão física, principalmente lesões. Então, hoje a média de idade do Flamengo está muito alta. Falando agora um pouco de meia de construção aqui, ou meia construtor, tá? Por que nós estamos colocando isso? Porque se realmente o Flamengo for negociar todos aqueles caras que nós comentamos, né? Saúl, De La Cruz e o próprio Carrascal, nós vamos ficar mais restrito de opções aí pelo meia, principalmente caras que constroem, menos defensivo, mais construtores. E aí a gente tem o Jorginho, que é o nosso maestro ali, só que ele tem uma certa idade já, às vezes tem se lesionado, como aconteceu, tá se recuperando lá de uma lesão no dedinho. E aí, perfil desse cara? Acho que tem que ser um cara novo também, né? Um Até filho 25 do anos. Arrascaeta. O Arrascaeta não tem filho ainda? Tem, mas tá Podia muito ser, hein? pequenininho. Acabou de nascer, hein? É, Jean, fale. você que fala bastante sobre aquele perfil, né? De intensidade, aquela mobilidade dinâmica, box to box. Hã? Não ia ser legal? Fala Box to sério. box. Hã? Com capacidade de marcação. Se for canhoto, então, puta, aí vão arrebentar. Você tá falando aí já de Vitinha, de Rodri, no Cara, eu tô patamar dos falando que é caras que. bom pro time, nós vamos ter que buscar. Eu tenho esse cara já em mente. Você não vou É. falar porque você não tá autorizando a gente falar hoje. Vamos falar no próximo programa. Então descreva aqui as características, então, para a gente poder montar aqui esse perfil. De repente, além desse que você vai trazer na próxima semana, a gente traga mais outros aí com esse perfil. Inteligência Esse tática, que é, mais? é o que eu falei, né? Esse aí é aquele do box to box, pisa aqui, pisa lá, capacidade forte de marcação, canhoto, né? Intenso. Esse é o que eu penso. Agora, tem um outro também que eu tenho em mente, Canhoto? podia ser um Por que que, substituto. por que que precisa ser canhoto? Só para. Cara, nós precisamos de um cara canhoto ali. Já temos um destro, queremos um canhoto. Um cara que tem uma movimentação diferente. Tá. Bom, você já sabe o que eu estou falando, né? Não conta É, para ninguém, deixa para o próximo programa. Agora é é o seguinte. argentino? E aí, Não. Se Não. você quiser também, eu posso te falar um outro que eu tenho como um substituto, mas deixa a turma falar, senão eu vou ficar só eu Todos falando. concordam com. Às vezes eu falo uma besteira aqui, já viu, né? Todos concordam com as características que o Júnior está colocando aqui, eu estou escrevendo. muito, muito. É isso Concordo aí. muito. É isso aí. O que Eu mais? acho só que Canhoto. a idade ali, ó, eu não sei se eles vão ficar no até 25 não, hein? Nesse meia construtor aí. Não sei não, hein? Mas só isso que eu fico Vocês querem que a pensando. gente aumente? Para quanto? Não, eu acho que tá ótimo até 25. Eu não sei se eles vão achar esse cara, né? Vamos colocar 26, então, para dar uma colher de. Pronto, me ajudou muito. É isso aí. Canhoto, inteligência tática, intensidade, fazer aquele box-to-box. Né? É, Visão de jogo. aquele cara que quebra o pescoço, né? Que faz a Isso, leitura ali. canhoto anda igual caranguejo, né? É. Pode falar outra coisa que precisava ser? Hum. Batedor de falta. Ah, vai ser difícil, hein? Nossa É, Senhora. Nós nossa. estamos precisando, hein? Eu vou colocar aqui só em tua homenagem, tá, Marcelo? Tá bom, tá bom. Batedor. Bater, Opa! bate. Batedor de falta. Pô, tá Eu tenho difícil aqui, hein? eu tenho uma segunda opinião aí, mas aí ele muda um pouco. Eu não vou querer
divergir daquilo que eu já falei, mas é um cara com outra característica, na minha opinião, é um cara que gosta de ditar ritmo de jogo, organizar a saída de bola, né? Enfim, drible curto. Eu gosto desses caras também, mas ele já é um pouquinho diferente desse primeiro que eu falei. Na hora que você fala um cara de controlar mais ritmo, é um cara que segura mais a bola. Ditar o ritmo, não controlar o ritmo, tá? Ditar o ritmo, organizar a saída de bola. Bom, é um outro jogador que eu já citei no programa anterior também. Tá bom. Bom, Gosta de acho que verticalizar. Bom, é isso aí. Mas acho que tá legal aí. Bastante. Dá pra gente fazer uma provinha. O que mais? Tá legal, né? Tá ótimo, né? Já pode jogar na seleção, né? Pois Esse é. aí. Já, Esse já aí. está lá. Já está Esse lá. aí já tá. Esse já está lá. Não, acaba. Esse aí já Tudo, tá lá. ó, tudo isso com 15 milhões de dólares, de euros só. Tudo isso aí. você viu, né? O desafio dos Continuar, caras e vai não, continuar. não é fácil, não. Vamos ver. Nós vamos vender as pecinhas lá. Você vai É. ver. Vai ser legal. Sendo bem transparente, cara, eu acho que o lateral esquerdo é um perfil do jogador que eles tinham que trazer da base. Tinha que ter um Eu cara na ia, base com eu essas ia falar isso características. aí também, cara. A gente não tem nenhum cara na base. Pois é, impressionante, né? Isso o Jardim também comentou na coletiva dele, que ele não teve muito tempo Pra analisar. de focar na base, que esse é um perfil dele, ele gosta de utilizar a base. Diferente do Felipe Luiz, que não utilizava tanto e não investia tanto tempo na base. O Jardim gosta, ele só falou que só não teve tempo, mas que agora, nas férias dele, ele ia fazer isso. Agora, nas férias, nesse intervalo, né, que ele ia ter mais tempo, menos jogos, menos preparação para jogos, então ele falou que ele ia utilizar mais. Então, é um bom ponto. É, aqui foi um pouco daquela discussão que a gente fez, né? Ponta direita e um atacante com as características de Pedro mais BH. O que quer dizer isso, né? Aquilo que o Jardim comentou, né? Um cara que ataca o espaço, que tenha presença de área, velocidade e habilidade como o Pedro tem. Então, talvez a gente tenha que fazer um mix aqui, né? Fazer um cara que una as duas características. O que vocês acham? Porque talvez contratar um ponta e um atacante, como não sei se foi o Júnior que trouxe esse ponto, vai ficar bem mais difícil para nós aqui, né? Para nós que eu digo para o Flamengo. Então a gente de repente traça um perfil aqui e com esse perfil, de repente esse cara ele fica um coringa ali para jogar tanto de atacante quando o Pedro não tiver, quanto também um atacante mais com características de ponta quando tiver que fazer uma composição, né, entre Pedro e um cara com esse perfil. O que vocês acham? Pode ser? Faz mais sentido. Pode? Faz sentido, Faz mais faz. sentido, né? Então vamos lá. Perfil desse cara. Tem que ser um cara novo também, né? Tem que ser. Esse cara aí, eu ia dizer que ele tem até que ter menos que os 25, cara. Porque você vê assim, ó, quando a gente contratou, por mais assim que a gente critica o Lino, a gente fala do vigor físico dele, né, cara? Ele vai para frente, vai para trás o tempo inteiro ali, né? O próprio Plata também recompõe bastante ali. E é outro que é burro, hein? Tem hora que, pelo amor de Deus, me irrita. Mas ele recompõe isso aí. Então tem que ser um atacante mais novo aí. Quantos anos tem Agora, o Lino e o Plata? Não me lembro agora. Vocês têm aí fácil? O Plata tem 25. é, O Lino acho que é mais novo, né? Tem 24, se não estiver enganado. é, E aí, deixamos 26. até 26. é, 26? Uhum. caraca, Hum. tem Vamos 26, hein? deixar até 25 anos, mas esse é um ponto Vai. bom do Christian aí, com preferencialmente
Mais jovem. Beleza. O que mais? Cara que Cara, ataque posso falar uma ao coisinha? espaço. Tô ajudando o Jardim aqui, tá? Com as características que ele comentou. Ataque ao espaço. Fale. Faro de gol. Farol de gol é o cara que faz gol, né? É. Faro de gol. Não adianta contratar, mas esses caras que não sabem chutar pra gol, gente. Esquece isso daí. Tá. Contrata um É, cara. é, Ó, mais uma luz de lamparina não dá. tem que ser artilheiro. Ai, ai. Cara que tem transição rápida, né? Velocidade. É, velocidade, isso aí. E eu acho que também Velocidade. uma coisa importante é diferencial no 1-para-1, entendeu? No drible no Drible curto 1-para-1. ali. É, talvez que chama drible no mano a mano, né? X. É. Cara que vai dentro. Acho que Cara, é e legal. é engraçado que você começa a procurar ver esses jogadores aí. Você não tem esse perfil de jogador novo no Brasil, né? Você tem poucos desse aí, né? Vai acabar. Antigamente você tinha muita opção, né? Hoje você não tem, cara. Esse cara aí. Quem que é um cara desse aí, se você fosse falar? O lateral até É, a gente falou de dois, três ali. eu acho assim, Mas, ó, eu hoje, nessa posição aqui, que eu gosto, que é o Luiz Henrique, eu acho que uhum, na ponta direita, talvez ele não tenha sim. todos os requisitos, mas um cara que também não foge a isso, e é o Caio Jorge, que eu acho que seria como uma luva pra gente, tá? Cara, o Caio Jorge, ele supriria esses dois espaços aqui, ó, e é o atacante que É, quando você tá falando, Jean, exatamente. é isso que o Jardim pediu, cara. Ele pediu exatamente esse cara. É. É, e esses caras que são muito bons, assim, que têm essas características, eles não ficam no Brasil, né? Porque o futebol moderno hoje de transições usam muito pontas, e aí você vê, o Ryan é outro cara que tem esse perfil, tá onde? Vale uma fortuna, tá lá aqui na Premier League. Aí você tem o Luiz Henrique que vocês comentaram. E aí vai. Esses caras não ficam. O cara bom com essas características não fica no Brasil. Eu até acho estranho o Caio Jorge ainda estar aqui no Brasil. Não sei se é estatura, o que, que é o ponto aí, mas legal. Mais algum ponto aqui? Acho que é isso. É Estão isso, né? buscando um cara mais de área ou um cara mais que chega por trás, por fora, mais pivôzão igual o Pedro ou não? Cabeceador? Não, não é isso que a gente busca. Eu acho que assim, quando você escuta o Jardim, ele quer um cara que tenha uma mistura de Pedro com BH. E aí o que a gente escreveu aqui, sendo bem sincero, tem mais características aqui. Na verdade, acho que está misturado, porque quando você pega aqui, ó, ataque ao espaço, a gente está falando de um cara com perfil do BH. Faro de gol, tanto o Pedro quanto o BH tem. Pedro talvez até mais. Velocidade. O Pedro, ele é até pelo tamanho dele, pelo perfil de jogador que ele é veloz, mas o BH é imbatível, ele é muito rápido, né? Sim. E diferença no 1-para-1, eu acho que o Pedro tem mais do que o BH, essa habilidade, apesar de que o BH também tem, mas o Espaço Pedro, curto, né, quando Tiago? É é, espaço curto. o BH tem o Pedro tem um drible ali no que desconcerta, ele consegue fazer umas jogadas que a gente fala, cara, como é que o cara conseguiu fazer isso, né? É isso. Então, tá bem misturado aqui, viu, Marcelo? Tá bom. Fechou. Então, esses são os nomes aí que a gente. Os nomes, ó, desculpa, as posições com as suas respectivas características que nós entendemos que o nosso time de scouting, junto com o nosso José Boto e o Jardim, precisam encontrar no mercado. Pela grana, a gente vai ter que buscar realmente mercados mais aqui na América do Sul, né? Colômbia, Equador, Mercado clandestino. Uruguai, Argentina. Paralelo.
Só não pode ir no Paraguai, né? Que vai que compra alguma coisa Pelo amor de Deus. falsificada lá e já viu, né? Feito? Feito. Legal. Então falamos de Mengão aí. Depois no próximo programa a gente vai trazer alguns nomes que se encaixam a esse perfil que nós trouxemos aqui, tá? Então, turminha aqui, Marcelo, Christian, Júnior, Marane, que está em casa e vai assistir o programa depois. Façam a lição de casa e tragam os nomes aí para a gente poder fazer esse bate-bola com a galera aqui da nação. Beleza. Gostaram do programa? Deem um like, compartilhem, comentem. Não deixem de ativar o sininho de notificação.